Aula do dia 6 de abril de 2021. Nós estamos, então, agora fazendo uma conversa com os alunos a partir de um questionamento sobre o que nós discutimos na aula anterior sobre os partidos políticos, né? E estava mencionando, então, que esses partidos políticos, contemporaneamente, eles estão em crise, então, os nomes, né? Eu sempre lembro do Cazuza, fabuloso Cazuza, né? Sua ideologia não corresponde aos fatos, né? Como é que é as suas ideias, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Suas ideias não correspondem aos fatos. É muito, muito isso, né? E as ideologias, os nomes, as palavras estão distanciadas dos seus significados históricos. Então está todo mundo perdido. Estava falando assim, hoje as pessoas falam em comunismo, tem a menor ideia o que seja comunismo, né? Fala que Cuba e China são comunistas, não são, né? Cuba é um país, um Estado administrado pelo Partido Comunista. Mas o comunismo é o fim, né? É o fim do Estado, é o fim do poder, o fim da hierarquia, né? O fim seria uma sociedade de pessoas absolutamente livres, sem Estado, sem governo, não necessitaria de governo, de parlamento, de nada disso, né? Então isso seria, não existem ou uma sociedade comunista se tem algumas talvez originárias, né, pelo mundo afora, e etc. Então é muito desconhecimento, né? Assim como liberalismo, né? Muita gente hoje se diz liberal sem ter a menor noção do que é liberalismo, sem ter estudado, né? Às vezes lê algumas coisinhas de Facebook, etc., e fala que é liberal, sem saber o que é o liberalismo. Então a nossa ideia é que a gente ia estudando justamente isso do ponto de vista histórico, teórico, as várias teorias, e que são conceitos, né, complexos. E então, no espectro tradicional do que seria direita e esquerda, né, que começa a surgir, né, principalmente essa menção começa na França e Inglaterra, de acordo com a posição, né, do que os representantes sentavam no parlamento, à direita ou à esquerda, e aí você tem um espectro, né, à direita e à esquerda, que no século XIX, então seriam, né, essa divisão entre partidos políticos que representam os interesses dos trabalhadores, né, e partidos políticos que representam o interesse do capital. Então, aí já um bom direcionamento para a gente entender esse espectro. No campo do capital, que eu mencionei, os partidos conservadores que representam os interesses de uma parcela muito pequena da população, né, que são os grandes proprietários, industriais, banqueiros, etc. Né? E aí, então, a gente utiliza essa expressão conservadorismo no sentido econômico, né? E nós lembramos ontem, então, que há uma proposital confusão que esses conservadores econômicos, ou seja, as pessoas que têm algo que conservar, né, seria assim, bem esquisito, né, ou até ridículo se imaginar que uma pessoa, né, que economicamente não tem nada que conservar seja conservador econômico, né, mas justamente para isso é que esses partidos criam, então, uma junção artificial entre o conservadorismo econômico, né, e outras formas conservadoras, e uma vez que todo mundo, nós mencionamos ontem, tem algo que conservar. Valores familiares, culturais, né? Enfim, a sua história, a história da sua cidade, etc. Então, e essa mistura é proposital, por quê? Porque os conservadores econômicos são meia dúzia, né? São as pessoas muito ricas. Eles jamais seriam eleitos para qualquer coisa se eles ficassem apenas defendendo teses conservadoras econômicas. Então, se junta com o conservadorismo religioso, etc., e fala que tudo é a mesma coisa. As pessoas caem nessa conversa e votam em partidos conservadores, né? A gente vai aprofundar essa questão agora no século XIX. E ainda no campo do capital, ou seja, dos proprietários, né, você tem os pequenos proprietários, os chamados pequenos burgueses. Então, aí que a gente está mencionando aí a microempresa, o microempresário, o profissional liberal, advogado, médico, dentista, né, o dono do açougue da esquina, da padaria, etc., que aí então são outros interesses, esses interesses nós vamos estudar hoje também, entram em choque, né, entre o capital conservador e o capital liberal. O capital conservador ele acaba destruindo o capital liberal, né, mas está no campo do espectro da direita e centro-direita, né? E aí você tem outros partidos também, né, que entram no espectro da direita ou da esquerda, depende do lugar.
né? Partidos democrata-cristãos, geralmente de centro-direita, né? Social-cristão, aí você tem a doutrina social-cristã, que pode ser colocada no espectro de centro-esquerda, centro, ou muitos partidos sociais cristãos que foram para o campo da direita também, depende dos interesses que esses partidos representam. Então, essas siglas são variadas, e aí você tem que estudar caso a caso, né? E no espectro da esquerda, né, você tem os partidos sociais-democratas, europeus, né, do século XIX, século XX, lembrando que Lenin era do Partido Social Democrata, esses partidos sociais-democratas, por exemplo, o SPD da Alemanha, né, que é o Partido Socialista Democrático da Alemanha, social-democrata, né, hoje um Partido Social-Democrata. Se vocês entrarem na sede do SPD na Alemanha, primeira fotografia gigante que vocês vão ver na parede é de Karl Marx. Eles são de base marxista, só que abandonaram contemporaneamente isso, mantêm isso como coisa histórica, mas entram dentro desse espectro social-democrata, né, que foi, no decorrer do século XX, principalmente final do século XX, nos últimos anos, dando uma guinada mais para a direita. Então, você tem alguns partidos sociais-democratas, como o português, que é um partido de direita. O da Alemanha, não. O da Alemanha é de centro-esquerda, né, mas não é mais aquela esquerda marxista, né, mas uma esquerda mais moderada e que faz acordos com os liberais, enfim. Isso aí, gente, né, resumindo, esses espectros, né, eles têm história, né, é possível a gente identificar, e ainda hoje é muito importante, as pessoas falam, isso acabou, né? Eu acho que isso tem que acabar, essa dicotomia tem que acabar, mas ela vai acabar historicamente, e ela não acabou, e ela é muito importante ainda, né? Então, é muito importante se identificar em quem que você está votando, e agora está muito difícil, porque todo mundo, ou quase todo mundo não, me recuso, todo mundo não. Eu até diria que a maior parte das pessoas não mentem, mas as pessoas que estão no poder mentem muito, né? E aí usam fake news, etc., para enganar as pessoas e levar as pessoas a votarem em determinados programas e partidos políticos que jamais elas votariam se elas estivessem enxergando os reais jogos de poder. Então, hoje a gente está mergulhado em algo muito complexo, né? Porque a gente não tem mais um apego ao real, aos fatos, né? Os fatos não interessam mais para a grande parte das pessoas, né? Assim como as palavras se distanciaram dos seus sentidos originários, e as pessoas então usam de forma irresponsável, né? Um monte de palavras, não que seja novidade, mas isso agravou-se, né? Principalmente com as redes sociais e as fake news. Então fica muito difícil as pessoas escolherem. E as pessoas vão escolher segundo a manipulação da opinião pública. E quem tem força para manipular a opinião pública são as grandes corporações que têm muita grana, para então, né, controlar a forma das pessoas pensarem, né, emitir fake news, né, comprar informações sobre as pessoas, para manipular essas informações, né, para manipular essas pessoas, né, com o uso da inteligência artificial, dos algoritmos, né? E hoje, então, é muito difícil. A democracia está radicalmente comprometida, né? Eu até comentei com vocês ontem que eu recebi um convite, já comecei a gravar, já gravei 10 aulas, né, da Fundação Konrad Adenauer, que é o partido da Angela Merkel na Alemanha, para falar sobre a crise da democracia hoje, né? E está muito difícil a gente falar em democracia, principalmente você falar em democracia em países como o Brasil e os Estados Unidos, que são os mais atingidos, né, pelos interesses dessas grandes corporações que vão utilizar a inteligência artificial abastecida de bilhões de dados. É muita Sandra, pode deixar, quando estiver pronto eu mando para você. Né, de bilhões de dados sobre as pessoas, onde então a inteligência artificial constrói, né? E isso, gente, a inteligência artificial faz em segundos um monte de notícias falsas. Desde notícias falsas verossímeis, ou seja, que dá para acreditar, porque elas não são tão absurdas, né? Que são espalhadas, inclusive, para os jornais e para todo mundo, como notícias é, falsas, mas estridentes, absurdas, mas aí para aquelas pessoas que já mergulharam no plano do ódio, né? Ou seja, que já não estão raciocinando. Quando a gente mergulha no plano do ódio, da paixão, né? O ignoródio, a ignorância, a paixão, aí a pessoa não raciocina mais. Você conversa com ela, ela vai te agredir, vai te xingar, você
vai tentar argumentar, ela vai te agredir fisicamente e, dependendo do contexto, né, como aconteceu na década de 1920, 30 na Itália, na década de 30 na Alemanha, vai até te matar, né? Então, é muito... pois é, Manuela, nós vamos sim. Não, mas John Locke não é democrático, essa é a questão. A questão é que nós não aprendeu errado, não, aprendeu certo, né? Só que Locke não é democrático, nem Montesquieu, né? Os caras são nobres, democracia para meia dúzia. Eu vou explicar isso agora. Então vamos entrar nisso. Bom, eu respondi a pergunta, ficou assim, Professor, é um campo minado, né? Complexo, principalmente hoje em dia, não é matemática, então há exceções, e hoje em dia essas exceções são propositalmente geradas para enganar as pessoas e fazer as pessoas votarem em alguém, né, que representa o interesse. Se elas estivessem sabendo, né, quem é esse alguém, essas pessoas jamais votariam nessa pessoa. Só que essas pessoas estão como que, principalmente hoje, com o algoritmo, com a inteligência artificial, as pessoas estão embriagadas, né, pelo ódio, pela raiva, e aí não consegue pensar. E aí então vira essa coisa, né, que a gente está vivendo aqui no Brasil, que os norte-americanos viveram com o Trump e ainda estão vivendo, né, porque não acabou aquilo, é óbvio, não acaba de uma hora para outra. Tem muita gente mergulhada no ódio, né, nos Estados Unidos, no Brasil, não só nesses dois países, mas esses dois países são onde acontece mais, é onde tem mais dinheiro ali sendo empregado, porque, primeiro, um é a maior economia do planeta, então interessa aos caras, né, nos Estados Unidos, e o outro é uma potência, é uma promessa de potência, né? Nós podemos e poderíamos já ser uma grande potência econômica, já chegamos a ser a quinta economia do planeta, né? Só que a gente é sempre atacado pelos outros, porque a gente não pode levantar a cabeça, porque aí nós somos o desafiante, seria mais uma potência, né, para brigar no espaço internacional, e é óbvio que, principalmente aqui no continente americano, os Estados Unidos não vão permitir isso, né? E aí você tem, a desinformação é tão grande, que pessoas saem às ruas com a bandeira dos Estados Unidos, que é quem nos abaixa e taca porrete na cabeça, né, nos colocando em posição de subalternidade durante todo o século XX, e a gente defende esses caras, né? É surreal, mas isso é gerado pelo ignoródio, né? É o ódio junto com a ignorância que joga as pessoas numa situação de não raciocínio, de não pensar, né? E que isso é cientificamente. Depois vou mandar um link para vocês com uma palestra que eu fiz isso, num curso de psicologia, numa associação de psicologia, para os conselhos regionais de psicologia. Vou mandar para vocês, né, que pode aí substituir também uma dessas aulas absurdas de sábado de manhã. Aí eu mando para vocês assistirem a hora que vocês quiserem também, se quiser fazer um relatório, vale mais 5 pontos extras. Estou distribuindo ponto extra, estou parecendo o Silvio Santos, assim, quem quer dinheiro, quem quer ponto extra, né? Bom, tem aqui a Manuela, não, isso, já falou, né, ensino médio. E mais a mãozinha levantada, né, Bruno, fala aí. professor, aqui, desculpa, só fazer só mais uma pergunta. Agora essa é a última, eu tô falando sério. A questão é porque, tipo assim, quando eu estava até lendo, porque no caso, por exemplo, liberal, a pessoa que é liberal, quando a pessoa fala para mim que ela é liberal, eu tenho uma tendência, pelo menos, não sei se você concorda comigo, a pensar que ela defende o liberalismo econômico. Só que o liberalismo econômico, no caso, existe uma diferença entre liberalismo econômico e neoliberalismo. Isso, no caso, sim, quando a pessoa se diz liberal na economia, não na política. Quando, por exemplo, ela se diz liberal na economia, é porque ela defende o liberalismo econômico, que seria o liberalismo clássico de Adam Smith. Quando ela defende esse liberalismo clássico, ela está querendo dizer que ela defende um Estado pequeno, um Estado que não intervém na economia. Sim, um Estado que na verdade, ele não exerce nenhuma influência na economia, porque o mercado, com a mão invisível do Adam Smith, ele iria autorregular a economia. Então, eu acho assim, no caso, quando a pessoa se diz liberal e ela é a favor de políticas sociais, ela não está querendo dizer que ela é liberal no sentido econômico, não seria no sentido político, porque se ela é liberal no sentido econômico, ela não quer que o Estado tenha gastos sociais. Se o Estado não tem gastos sociais, ele não tem como promover política a favor da população, dos interesses populares. O que você pensa a respeito disso? Não, exatamente, mas só que isso é o que eu estava falando, Bruno. Isso ganha complexidade na história desses conceitos.
Quando a gente fala em liberalismo, então, assim como você fala em socialismo. Fala em socialismo, você pensa em Marx, né? Ou fala em liberalismo, pensa em Adam Smith. Só que atrás dessas palavras, né, não estão só Adam Smith e Karl Marx. São milhares de autores. Né? E aí, esses conceitos, essas palavrinhas, né, que, portanto, né, representam, são significantes, né? Liberal, social, socialista. Né? São significantes que arregam vários significados distintos. Então, isso é um primeiro aspecto muito importante. Não há, quando você fala liberal, um tipo de liberal. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, você fala quem é o liberal norte-americano? O liberal norte-americano é um liberal de esquerda hoje, é a esquerda norte-americana. Os Estados Unidos têm uma esquerda marxista, mas ela é mínima. Né? A esquerda norte-americana ela é uma esquerda liberal. Mas o que é essa própria ideia? Nós vamos trabalhar isso. É a aula de hoje. Então, eu já vou entrar daqui a pouco. Tem que entrar na aula de hoje, porque a gente vai justamente entender esses conceitos aí historicamente. Então, essas palavras mudam de sentido. Né? O único autor, embora você possa falar assim, a grande referência do pensamento liberal, Adam Smith, né? Ricardo, etc., outros aí do século XVIII, XIX, né? A grande referência do pensamento socialista, Marx. Só que, a partir de Marx, com Marx, contra Marx, pós-Marx, a mesma coisa, a partir de Adam Smith, contra Adam Smith, pós-Adam Smith, você tem um monte de teóricos que vão fazer evoluir essa teoria. E, principalmente, uma coisa muito importante que a gente tem que guardar, né, e não esquecer de jeito nenhum, né? Eu acho que eu já falei isso, e eu então vou começar a entrar na matéria de hoje, que é sobre liberalismo, justamente, então vai respondendo sua pergunta e as dúvidas, né, de todo mundo. Se vocês continuarem com dúvida, pode perguntar a qualquer momento. Né? Mas a primeira coisa, questão que é fundamental pensar, gente, isso é muito importante. Não se esqueçam, para o resto da vida de vocês, acadêmica, e qualquer coisa, não se esqueçam disso. Do quê? Né? As teorias, elas são construídas em um determinado contexto histórico. Então, isso vai ser muito importante porque a gente vai trabalhar aqui agora. Então, por exemplo, quando a gente pega os teóricos do Estado, né, vamos citar alguns aqui, como o Maquiavel, né, a teoria do poder, né, e Thomas Hobbes, que é o grande teórico do Estado moderno, né, Jean Baudin, que é o grande teórico da soberania do Estado. Vamos ficar com esses três. Esses caras, eles vão escrever a partir de uma visão de mundo e do lugar que eles estão no mundo. A gente só vai entender a teoria deles, né, se a gente souber. E aí, a primeira coisa que vocês têm que fazer, antes de ler qualquer autor, né, antes de ler qualquer teoria, né, saibam, né, como é que foi a vida desse cara que escreveu essa teoria, que pensou essa teoria, né? Em qual contexto histórico ele viveu, para qual contexto histórico ele escreveu, qual que era o lugar dele na sociedade, o lugar dele na cidade, a classe social, os problemas que ele vivia. Então, as pessoas vão pensar, né? E isso é uma característica biológica nossa, né? Nós somos seres autopoéticos, nós somos seres autorreferenciais. A gente pensa o mundo, inevitavelmente, a partir de nós mesmos. Né? E isso é inevitável. Então, se você pegar, olha só, vamos imaginar uma teoria econômica. Essa teoria econômica X ou Y aqui. Esse cara, você vai estudar, esse cara viveu, né, na Inglaterra no século XVIII e ele era nobre. Esse cara que viveu na Inglaterra no século XIX, né, e ele era rico. Né? Ele vai escrever o mundo, né, ele vai ver o mundo de qual lugar? Do lugar que ele ocupava na cidade de Londres, no lugar que ele ocupava naquela sociedade inglesa do século XIX, a partir do que é importante para ele, a partir das preocupações dele. Obviamente, o que é problema para ele não é problema para um mesmo sujeito que escreveu uma teoria em Londres no século XIX, né, e que é trabalhador, que trabalha 16 horas por dia, que ganha uma merreca de salário, né, que não tem descanso remunerado, que tem que penhorar as roupas do corpo para poder comer, que vê seu filho comendo, né, quando tinha ovo no prato do pobre, na Inglaterra no século XIX, isso era uma festa, gente, porque o ovo, olha, ovo, não comia
enfim, era uma miséria, né, do trabalhador, do cara que trabalhava, né? Então, o sujeito vai escrever uma teoria dentro dessa perspectiva, né? É óbvio que o problema dele é outro, não é o problema do empresário, né? A perspectiva dele de mundo, a Londres que ele vive, o lugar dele na cidade, o lugar dele naquela sociedade é outro. Os problemas dele são outros. E óbvio que então ele vai construir uma teoria a partir dessa outra perspectiva. Aí você pega os dois teóricos, né? Um que é rico, banqueiro, industrial, ou que trabalha para esses caras, e o outro que é operário, né? O problema desse, né? Aliás, vamos pensar aqui. A solução do problema desse aqui, do rico, é o problema do pobre. A solução do problema do pobre, né? A solução do problema do pobre é o problema do rico. Isso é que quer dizer, né, questão de um olhar de classe social. As pessoas estão no mundo em lugares completamente distintos e não tem como elas pensarem do mesmo jeito. E se você junta esses dois, alguém está sendo enganado. E geralmente quem está sendo enganado é o pobre, porque o rico tem mais possibilidade de enganar, de parará, é dono dos jornais, é dono da mídia, é dono hoje dos algoritmos da inteligência artificial, e vai enganar esse aqui, trouxa que vai apoiar esse aqui, e que obviamente sempre vai levar na cabeça. Então, a primeira coisa fundamental, se vocês quiserem entender qualquer teórico, por exemplo, para ler Nietzsche, um grande filósofo do século XIX. Nietzsche era um cara que tinha um pai super rigoroso, protestante, pastor protestante, né? Ele toma uma antipatia, então, da religião, né, por causa disso. É um cara que, você pensa, Nietzsche escreve com raiva. Se você não ler Nietzsche com raiva, você não vai entender Nietzsche. Não vai ler Nietzsche, né? Então, para você entender, olha, primeiro, quem foi? Ele viveu em que momento? Qual era o contexto da vida dele? Qual era o lugar dele na sociedade? Quais eram os problemas dele? O que incomodava ele? Aí você vai começar a entender por que ele escreveu daquele jeito. Agora, se você lê aquelas palavras, primeiro, já tem um problema enorme que é a tradução, né? Quando você traduz um trabalho filosófico de um idioma para outro, existem um monte de palavras, conceitos, ideias, percepções que existem num idioma que não existem no outro. Então tem muita tradução ruim que faz com que então a gente entenda tudo errado. Depois, se você não localiza, no momento que você vai traduzir, se você não localiza o texto que você está traduzindo no contexto em que ele foi escrito, por exemplo, tem um dicionário lindo, fantástico, fabuloso, né, que chama O Alemão de Freud. Eu tenho esse dicionário aqui, é um dicionário do alemão para o português, mas onde o autor vai trabalhar o alemão de Freud. E para entender as palavras, né, principalmente do alemão, onde a pessoa, né, ela tem muita liberdade de criar palavras novas. Então, o alemão tem essa característica, né? Você pode juntar palavras, né, e com prefixos, sufixos, juntar palavras, você cria uma palavra nova, você cria um conceito novo, né? Então, os filósofos alemães criaram vários conceitos novos. Aí você estudou alemão, eu sei falar alemão hoje, vai ler um filósofo alemão. Não vai entender nada. Por quê? Porque você tem que saber, olha, no momento em que ele escreveu, lá no século XIX, Marx, Engels, né, Nietzsche, Schopenhauer, né, no momento que esses caras escreveram, né, ele está... Freud, eu estou falando do Freud. O Freud, ele cria um monte de palavras, né? E o Freud, ele nasceu na Boêmia, que é hoje República Tcheca, mas que era Império Austro-Húngaro. Freud era judeu, né? Judeu de língua alemã, mas austríaca. Aí o cara que vai traduzir Freud, né, ele vai levar tudo isso em consideração. Olha, como que era o austríaco, o sentido dessa palavra no Império Austro-Húngaro quando Freud escreveu? Dentro do contexto da teoria do Freud, o que significa essa palavrinha aqui, né? Você tem várias palavras que Freud criou, por exemplo, um Heimlich. Um Heimlich é uma palavra complexa, que eles vão falar várias, que é o estranho, né? Mas é o estranho é complicado, tipo assim, um estranho íntimo, né? É aquele estranho que eu conheço muito bem. Mas como é aquele estranho se eu conheço muito bem? Né? É aquele estranhamento. E aí você tem que entender dentro da teoria do cara, não é só pegar a palavrinha e ler a palavrinha. E aí os caras, por isso que a gente tem universidades, né? Para a gente estudar com as pessoas que estão a vida inteira estudando. Né? No campo, eu mencionava outro dia, por exemplo, no campo da teologia da PUC, você tem os caras que são bons demais, gente. Eles passam a vida estudando, né? E aí você tem um padre, amigo meu, e vários teólogos aí dos cursos Ciência da Religião
da PUC, de teologia da PUC, do ISTA, né, que é ali do lado da PUC, do Instituto Santo Tomás de Aquino, lá da FAJ, da Faculdade Jesuíta, lá na Pampulha. Esses caras passam a vida estudando, 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 lendo, lendo, lendo. Sabe ler grego antigo, sabe ler aramaico, sabe ler hebraico, para tentar, né? E não é simplesmente, eu conhecer o cristianismo, é pegar a Bíblia e ler. Isso ainda corre o risco de ler uma tradução errada, e tem um monte de tradução errada, e propositalmente erradas, né? Para enganar as pessoas. E tem um monte de falastrão aí, de profeta falso, né? Que, aliás, é mais ou menos o fim do mundo, né? Que a gente está vivendo agora, que aparece um monte de gente que usa a palavra, né? E o texto sagrado para enganar, para ganhar dinheiro, enfim, que sai um monte de... Né? Então, é muito difícil, imagina, o que é aquela palavra do hebraico, que é uma língua renascida, né? O hebraico religioso dos judeus, ele nunca acabou, mas o povo judeu, quando cria o Estado de Israel pós-Segunda Guerra Mundial, eles ressuscitam o hebraico, que não era mais uma língua falada do povo. E hoje os israelenses falam hebraico, né? Na escola, livros em hebraico. É uma língua que ficou só para os religiosos e que agora, então, você tem o hebraico falado no dia a dia, no comum. E você tem o hebraico religioso. E aí que vai buscar o significado daquela palavra quando foi escrita lá 2000 anos atrás. E do aramaico, que é uma língua morta, né, que era a língua de Jesus. E vai pegar como que era o significado daquela palavra em aramaico. Aí você traduz isso para o português. Então, gente, o que eu estou querendo chamar a atenção é que a coisa ela é complexa e que, portanto, é muito importante estudar. Né? E, assim, essas palavrinhas, que são palavras, né, liberalismo, socialismo, comunismo, do campo político, elas podem ter uma complexidade menor do que algumas palavras que estão nos textos sagrados, porque elas não são palavras tão antigas assim, elas não têm 2000 anos, algumas até têm 2500 anos, como comunismo, por exemplo. Né? Isso tem, as sociedades, o comunismo, o cristianismo primitivo era comunista. Né? Os kibbutzim em Israel funcionam na base comunista, que vem da palavra comum. E todo mundo morre de medo dessa palavra. É comum, ou seja, é o espaço comum. Né? É dividir o pão e o vinho igualmente. Onde eu como, todos comem igualmente. Né? É a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que ele quer dizer com isso? Não acumule. Se você acumular, você vai ter muitos pães e o outro vai morrer de fome. Então não acumule. Né? Ou seja, se você tem 40 pães, um pão para 40 pessoas. Um pão nosso cada dia nos dai hoje, fruto do seu trabalho de hoje. Né? Se eu tenho 40 pães e 40 pessoas, 40 pães e 40 pessoas, né? E aí eu sou muito previdente, muito trabalhador, então eu vou guardar 39 pães para mim. Né? Vão ter 39 pessoas que não vão comer. Ou 39 pessoas vão ter que dividir um pão para 39, enquanto eu tenho 39 pães. É basiquinho, isso é o comunismo primitivo, né? Isso é a base do cristianismo que se funda no judaísmo, que é a base dos kibbutzim. O que é um kibbutz hoje? Hoje você tem alguns kibbutz e tem todo o movimento de jovens judeus hoje em Israel restaurando os kibbutz históricos, que era isso. Né? As crianças todas moram no mesmo lugar, dividem o mesmo espaço. Né? Todas as pessoas trabalham, dividem igualmente o fruto do trabalho. Isso é um kibutz. Todas plantam, todas colhem, todas cozinham, todas limpam, né? Todo mundo come igual. Isso é o comum. É o comum. Não é porque tem tanto medo da palavra comum. E principalmente as pessoas que não têm tanto medo da palavra comum. Né? Porque elas estão sentindo medo para quem acumulou lá os 39 pães e deixou 39 pessoas com um pão só. É isso que elas têm medo. Só que essas pessoas que estão passando fome não tem que ter medo pelos que acumularam, porque elas é que estão sem o pão que o outro acumulou. E esse está defendendo o direito do outro acumular. Isso é que é a piração contemporânea que a gente vive no Brasil, que se vive também nos Estados Unidos. Eu cito esses dois estados, já falei por quê. Então, nós precisamos sempre ir com cuidado com essas palavras, né, e com esses conceitos. Então, posto isso, né, vamos lá. Vamos lá. Nossa Senhora, falei a beça, viu, gente? Mas, assim, é isso. Acho que esses conceitos são importantes para a gente trabalhar as teorias políticas, né? Porque as teorias políticas vêm daí. Né? Então, vamos trabalhar. Então, o liberalismo. Vamos lá no liberalismo. Esse Estado liberal, né, que é a primeira forma constitucional, ele vai ter uma Constituição. Essa Constituição é a lei hierarquicamente superior. Né?
Essa Constituição, então, é a lei que limita o próprio Estado. Então, o que nós vamos ver no constitucionalismo é que é a Constituição que cria o Estado. Então, teoricamente, a ideia, né, você tem uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte é a expressão, então, da vontade daquele Estado. Lembrando, entretanto, que a vontade desse Estado não é a vontade de todo mundo. Assim como não é hoje. Esse negócio de vontade de todo mundo. Isso aí é ficção, esse discurso, é história da carochinha, né? Você tem, então, um grupo que manda. Esse grupo vai fazer, né, vai se reunir. Naquela época lá, né, nos Estados Unidos, com a Constituição de 1787, né, a Constituição Francesa de 1791, a Assembleia de 1789, né, que discute a Declaração de droit de l'homme et de citoyen, né, os direitos do homem e dos cidadãos. Né? Essas assembleias, elas são constituídas numa parcela muito pequena da população. Só homens brancos, proprietários, que vão fazer, portanto, uma declaração para eles. Né? Eu acho que eu já mencionei para você, se não, fica aí a sugestão, tem um livro chamado Robespierre, né, que é um livro publicado no Brasil, a tradução boa, Robespierre, que é um livro do Slavoj Žižek, que é um grande filósofo, Slavoj Žižek. Nesse livro, metade do livro, ele faz transcrições dos discursos do Robespierre na Assembleia Nacional Francesa em 1789. E o Robespierre era muito avançado. Só que chegou ao poder e enlouqueceu, como muita gente também, né? Alguns já vêm loucos, né? Outros enlouquecem. O poder é um perigo, por isso que o poder tem que ser o mais difuso possível, né? Poder concentrado é um perigo, sobe a cabeça. Robespierre era muito avançado. Robespierre defendeu na Assembleia Nacional Francesa direitos iguais para homens e mulheres, mas foi derrotado. Robespierre defendeu na Assembleia Nacional Francesa direitos iguais para homens brancos e negros, mas foi derrotado. Robespierre, quando chega ao poder, entretanto, né, dá uma enlouquecida, fica se sentindo assim o ó do Borogodó, todo poderoso, e aí então cortam a cabeça dele, né? Ele fica pouco tempo no poder. Foi a época do terror, né? E quando os jacobinos chegam ao poder, os jacobinos são a esquerda do processo. A Constituição Jacobina de 1793 era a Constituição mais democrática, porque era uma Constituição que pensava ou que previa assembleias populares, com todo o povo participando do poder, né? Já depois, logo depois, essa Constituição de 1793 na França não chega a ser aplicada e retoma, então, uma Constituição girondina, que é a direita do processo, que representa, então, os grandes proprietários, os caras com muita grana, e que vem uma Constituição que garante direitos, então, só para homens brancos, proprietários e ricos. Né? Então, essa é a marca das Constituições liberais, a Constituição Francesa de 1791, a de 1793 é jacobina, seria, então, uma esquerda, né? Democrática, com assembleias populares, etc., que não chega a funcionar. Robespierre enlouquece, corta a cabeça dele, corta a cabeça do Danton, mata um monte de gente. A direita volta ao poder com os girondinos em 1795. E a própria direita dá um golpe, né, porque o povo continuava nas ruas, reivindicando direitos, etc. E em 1799, então, vem o período do triunvirato com Napoleão Bonaparte, né, e o CAS, né, e depois há um império em 1804, quando, então, a Constituição de 1804 estabelece o Império com Napoleão, né, junto com a alta burguesia francesa, no poder, e eles começam a copiar, né, costumes e práticas da nobreza. Muito interessante isso também. Até a primeira derrota de Napoleão, né, em 1814, ele vai preso, fica, né, preso há algum tempo, depois consegue fugir com alguns militares franceses, toma o poder, fica 100 dias no poder e é, então, finalmente derrotado em Waterloo, onde de novo ele é preso, mandado para a Ilha de Elba e lá ele morre. Né? Hoje descobriu-se, né, recentemente, que ele foi envenenado pelo seu carcereiro, um oficial inglês, foi gradualmente sendo envenenado. Todo dia na comida dele tinha um veneninho assim, foi matando ele devagarzinho. Então, bom, esse constitucionalismo liberal, então, ele vai trazer, primeira ideia, todo Estado constitucional terá poder limitado.
normas de organização e funcionamento do Estado, separação de poderes. Isso, então, é o primeiro tipo de norma que você vai encontrar em qualquer Constituição até hoje. Toda Constituição tem dois tipos de normas. Então, primeiro, a ideia da Constituição é para limitar o poder do Estado. E ela nasce liberal justamente por causa disso, ou seja, os grandes proprietários, né? Ou seja, a alta burguesia, né? Lembra que a gente falou daquela equação lá, né? Rei, burgueses e nobres. Os nobres, proprietários do campo, os burgueses, né, os proprietários da cidade, apoiam o rei, e esses burgueses florescem, acumulam riqueza, poder econômico, sob a proteção do rei, até o momento onde eles têm o poder suficiente econômico para derrubar o rei do poder. Ou vão fazer acordos, são as atuais monarquias, né? Monarquias parlamentares, monarquias constitucionais e monarquias absolutistas que existem até hoje, né? Um exemplo de monarquia absolutista, a Arábia Saudita, uma monarquia constitucional, o Marrocos, uma monarquia parlamentar, as monarquias europeias, Reino Unido, Espanha, Liechtenstein, Suécia, Dinamarca, Noruega, né? São monarquias parlamentares, Holanda, Bélgica, são várias monarquias parlamentares, onde você tem a aliança ali da burguesia, né, com a nobreza e o rei, só que a burguesia assume o poder, ou seja, nas monarquias parlamentares, né, a burguesia, ou seja, no caso da Inglaterra, por exemplo, a Câmara dos Comuns, né, dos burgueses, é que passa a governar e escolher o primeiro-ministro. O rei, a rainha, ela continua tendo poder, muito poder, mas ela não governa mais. Quem governa é a burguesia. O rei ou a rainha continua tendo alguns poderes constitucionais e a nobreza continua mantendo os seus privilégios de classe. Está ali toda a família real inglesa, etc, etc. É essa aliança. Já na França, essa aliança não perdurou, né? Foi tentada em 1816, durou até 1848, onde a República Francesa vem, né, e vem para ficar. Tem ainda o Segundo Império, em 1851, mas depois, em 1870, vem a República até hoje. Então, lá não, essa aliança entre nobres, rei e burgueses, mesmo que os burgueses estando no comando, ela não persiste, né? E o rei é afastado, a monarquia é afastada, e também os nobres são afastados. Mas, em geral, nesses estados, pelo mundo afora, a nobreza mantém os seus privilégios, como mantém até hoje aqui no Brasil, em Petrópolis, né? Tem tem uma vida muito boa, o Estado paga, né, um valor, uma pensão, né, para esses caras não precisarem trabalhar. Até hoje a gente tem os descendentes de Dom Pedro, etc. Né? Até um deputado que é Orleans e Bragança, né, muito cínico, né, e mas que é isso, vive às custas do Estado, né, tem propriedades mantidas pelo Estado, né, e mantém dessas burguesias, essa nobreza brasileira, portuguesa, grega, embora eles não estejam no poder, não tenham poder constitucional, eles ainda mantêm muitos dos seus privilégios, né, mantidos, né, pelo Estado até hoje. Então você tem essa aliança aí, né, que vai dar origem, então, a essas primeiras constituições. E a ideia, então, dos burgueses é falar, olha, a função primeira da Constituição Liberal vai ser afastar o Estado da vida privada. Afastar o Estado dos meus negócios privados. Olha a Adam Smith aí, Bruno. Então é o que você falou. As constituições liberais nascem, né, de acordo com a perspectiva liberal conservador, ou seja, os grandes proprietários, não liberal, né, democrática, né, mas liberal conservadora, não democrática, né, onde então a função da Constituição é afastar o Estado, ou seja, a Constituição ela é maior do que o Estado, ela cria o Estado, ela diz como o Estado vai funcionar, ela limita o poder do Estado, né, e estabelece ali direitos da burguesia, de homens brancos e proprietários, só. Mulheres não têm direitos, afrodescendentes, indígenas, não têm direitos, só dos homens brancos e proprietários, que está ali nessas constituições. Constituição dos Estados Unidos, Constituição da França, as constituições do século XVIII e do século XIX, né? Com exceção do Haiti, que vai ter uma revolução, né, ao exemplo da Revolução Francesa, e que mas depois vai ser também enfrentar guerras contra a França, ou seja, avacalharam a história do Haiti, a França primeiro, né, depois mais recentemente os Estados Unidos, que invadem o Haiti, ou seja, não nos deixam em paz, ou seja, os impérios não deixam que os outros países, né, cresçam e tenham força, obviamente, isso é óbvio, para não desafiar o poder deles. Né? O Brasil poderia totalmente, plenamente desafiar o poder norte-americano, como a China fez. A economia brasileira, na década de 60,
era maior do que a economia chinesa. A economia brasileira na década de 1960 era maior do que a economia chinesa. A economia brasileira ela já foi maior do que a economia russa. Né? E, entretanto, olha como é que está a China hoje, né? E olha como é que está o Brasil. Por quê? Porque é óbvio que tem responsabilidade nossa, não é botar a culpa nos outros só, não. Né? Tem responsabilidade de uma elitezinha tacanha, ridícula, absurda, atrasada, burra, despreparada, isso tem. Né? Mas, além disso, você tem os Estados Unidos intervindo. Toda hora que a gente levanta a cabeça, eles fazem um golpe. A gente levanta a cabeça, eles fazem um golpe. Né? Então, não vai. E é óbvio que eles não vão deixar. E é óbvio que eles não são nossos aliados. Porque é óbvio que eles não queiram que a gente seja uma potência, que levante a cabeça e fala, olha aqui, Estados Unidos, agora nós vamos mandar no nosso próprio destino. Não vamos mais ficar abaixando a cabeça. O nosso petróleo é nosso, não é seu, não. Né? E é óbvio que eles não vão deixar isso. Agora, como eu disse, também não é ficar... Uma vez fui fazer uma palestra na Suécia, e eu comecei essa coisa assim muito no nosso discurso. Porque a culpa é Europa colonial, eu taquei assim, falando mal do colonialismo sueco também, que é bem menor, né, do que o português, o espanhol, o francês, o inglês. Né? E aí, porque os Estados Unidos... Aí o sueco virou para mim e falou, mas e vocês não têm culpa de nada, não? É só nossa culpa? Eu falei, temos sim, mas aqui o meu discurso vai ser esse. Aqui eu vim para incomodar vocês, mas sem dúvida a gente tem culpa porque a gente tem uma elitezinha, que barbaridade, viu? Então, assim, professor, por que a função da Constituição é limitar o poder do Estado? Porque, então, repetindo, aí tem diretamente ligado à questão econômica. A Constituição liberal, ela é promovida pela burguesia, homens brancos, proprietários e ricos, que vão elaborar essas constituições. Então, a Constituição dos Estados Unidos, em 1787, qual é a função dela? Você tem um Estado, veja bem, você tem uma aliança durante muito tempo entre o rei, os nobres e os burgueses. E o rei protegeu os burgueses. E essa proteção que o Estado deu, que o Estado, né, encarnado na figura do rei, que o Estado deu aos burgueses, né, ao proteger a propriedade privada dos burgueses, permitiu que os burgueses acumulassem riqueza. Só que esse rei, o Estado, toda hora intervinha nos assuntos dos burgueses. E os burgueses achavam isso ruim, é lógico, né? Mas não podiam fazer nada porque eles precisavam da proteção do rei. Eles estavam ganhando com isso. Ou seja, então, você coloca a estrutura do Estado, né, para proteger a propriedade dos burgueses contra as insurreições dos servos, dos súditos, dos que trabalham e que estão ali sendo explorados, embora sejam eles que produzem. Então, se mantém lá o Estado, cria uma força, né, que vai proteger a propriedade dos burgueses e proteger a propriedade dos nobres. Esses burgueses, então, prosperam até o momento onde eles têm força econômica. E aí, então, eles se insurgem, só que é o povão, mais uma vez, quem é que faz a revolução é o povão. Quem mata, morre é o povão. Aí é a Revolução Francesa, é o povão, os sans-culottes, né, os miseráveis, os desempregados, os camponeses, os trabalhadores urbanos, os pequenos burgueses. Esses caras vão lá, matam, morrem, derruba a monarquia, corta a cabeça do rei, da rainha. E aí, então, na hora de assumir o poder, essa grande burguesia vai chegar para os pequenos e falar, agora, deixa com a gente. E agora a gente organiza isso aqui tudo. E, obviamente, que eles vão fazer uma Constituição que vai proteger os interesses dele. Então, mais uma vez, a gente tem que lembrar, né, quem é que está no poder e quais são os interesses que são protegidos pelas pessoas que estão no poder. É aquela mesma coisa da teoria. Quem é que escreveu essa teoria? Ele é de qual classe social? Ele está em qual lugar dele na sociedade? Quais são os problemas que ele está resolvendo? Lembrando que os problemas de um são a solução para o outro. E os problemas desse outro, né, e a solução desse outro é o problema desse um. Né? Isso é muito fundamental. Eu estou simplificando aqui, que eu estou colocando dois atores, né, na luta de classe do século XIX, né, é o que trabalha e é o dono do capital, mas isso ganha uma complexidade infinita, né, no século XX, onde você passa a ter vários atores. E aí, então, a gente precisa pensar, olha, esse cara que escreveu aqui, né, que primeiro, o que eu sou? Né? Eu sou um grande proprietário, né, então, sou conservador. Eu sou um pequeno proprietário, né, então, teoricamente, eu sou um liberal. Eu sou um trabalhador, então eu estou no campo social, socialista.
né? Ou seja, cada um defendendo seus interesses. Essa é a origem dos partidos políticos. O que acontece hoje, onde a gente vota no partido que defende o interesse do outro, né? Isso é uma novidade que vem no século XX por meio da mídia, manipulação, né? Mentiras, fake news, etc. O que faz com que as pessoas votem contra os seus próprios interesses, né? Ou seja, se você pegar os partidos políticos do século XIX, gente, aí também é muito fácil de perceber isso, né? Olha, um partido conservador. O partido conservador nunca elegeria ninguém, porque eles são muito poucos. Um partido liberal elegeria muita gente, porque eles são muitos. São muitos os pequenos proprietários naquela época. Hoje está diminuindo, né? Mas são muitos. O microempresário, é o que eu falei, esse cara que está lá, tem seu pequeno negócio, né, na cidade, no bairro, etc. Eles são muitos, você elegeria muita gente, né? Agora, qual que é o número de pessoas numa sociedade do século XIX, século XX? Né? São os trabalhadores. Esses elegeriam todo mundo. Ou seja, teoricamente, então, se as pessoas votassem nos partidos que representam seus próprios interesses, os partidos dos trabalhadores, né, o Partido Socialista, os partidos trabalhistas, sociais-democratas, comunistas, venceriam todas as eleições. Daí, por esse motivo, é que nesse Estado liberal, essas pessoas não podiam votar. Era o voto censitário. Então, gravem isso aí. Tudo, gente, é muito lógico. Se a gente pensar, se a gente tiver coragem de pensar, né, sem verdades anteriores ou preconceitos, é só ler a história que a gente descobre tudo. Descobre tudo. É tudo muito lógico, óbvio, né? Então, o que vai acontecer nas constituições liberais? Essas constituições liberais, elas rejeitam a democracia. Óbvio. Por quê? Porque elas foram feitas pelos grandes burgueses. Logo, eles vão chegar e falar, olha, aqui então estão protegidos determinados direitos individuais. Mas são direitos individuais de todo mundo? Não, são direitos individuais desses homens brancos, proprietários e ricos, inicialmente. Então, é um grupo muito pequeno de pessoas que está protegida pela Constituição, que estão dentro desse círculo aqui de proteção constitucional. É um grupo muito pequeno de pessoas, né? E essas pessoas, então, vão estabelecer as regras do jogo, a separação de poderes, e vão dizer, então, agora o Estado não pode mais intervir nos meus negócios, né? Então, a ideia de limitar o poder do Estado é justamente falar, olha, agora que eu já estou rico o suficiente para assumir o poder político também, então eu tenho o poder econômico e o poder político, eu agora não vou mais permitir, né, eu vou assumir o poder do Estado, né? Agora eu não vou mais permitir que esse Estado, isso eu vou estabelecendo numa Constituição que é maior do que o Estado, eu não vou mais permitir que esse Estado interfira nos meus negócios. Então, eu vou estabelecer lá os direitos individuais. O primeiro dele, direito à propriedade privada, como um direito absoluto. Então, não existia naquela época a ideia de função social da propriedade, nada disso. A propriedade é intocável, né? O direito individual à livre iniciativa, à livre concorrência, o direito individual, né, aos contratos privados, né, do direito civil. Então, você tem ali, você vai estabelecer um contrato, o Estado não pode intervir no seu contrato. Significa, então, que agora esses homens brancos, proprietários e ricos, vão ter segurança, né, estabelecido pelas constituições, vão ter segurança para fazer os seus contratos, sabendo que os contratos não vão ser interrompidos. Surge aí uma ideia muito importante do constitucionalismo moderno que vem até hoje, né? É de segurança. A ideia inicial do constitucionalismo é trazer segurança para os homens brancos proprietários. Segurança nos seus negócios, sabendo então que agora, se o rei continua no poder, e muitos vão tirar o rei do poder, outros vão manter o rei no poder, mas assegurado de que o rei não vai mais poder intervir nos seus contratos individuais, nos seus negócios, na sua livre iniciativa, nos seus lucros, etc. Então, essa Constituição, né, ela vai surgir justamente criando uma proteção contra o Estado. A Constituição Liberal, ela vai estabelecer direitos para os homens brancos proprietários contra o Estado, de maneira que o Estado não interfira nos seus assuntos privados, nos seus contratos privados, nos seus empreendimentos. Como que eram escolhidos os representantes desses burgueses que conseguiram tomar o poder? Ou governar todos? Não. Então, justamente, e aí eles vão estabelecer a forma de escolha. A forma de escolha é o voto censitário. O voto censitário, ele vai ter aí algumas características, ou seja, para as pessoas votarem, elas têm que cumprir determinados requisitos.
Primeiro requisito é um requisito que existe até hoje, né, que é o requisito de idade. Óbvio. Né? Então, uma criança de 5 anos vai votar. Então, o requisito de idade. O requisito de idade varia de país para país, até hoje. Né? Então, você tem em alguns países. Esse negócio aí, esse papo de austeridade fiscal, isso é neoliberal. Isso é invenção, mas nós vamos chegar lá. Isso é invenção Tudo bem, tranquilo. Isso é conceito contemporâneo. Veja bem, então, a ideia ali, né, é de que quem é que pode votar? Você tem que cumprir alguns requisitos. Primeiro requisito, requisito de idade, que existe até hoje, isso varia de país para país. Né? Então, você tem, por exemplo, a idade para poder votar, né, no Brasil, 16 anos, para poder se candidatar, né, a partir dos 18 anos, vereador. Né, isso aí foi estabelecendo idades diferentes, né, 25 anos deputado, 30 anos senador, 35 anos presidente da República. Muito novo. Por exemplo, na Itália, né, para poder ser presidente da República, tem que ter no mínimo 50 anos de idade. E a ideia dos italianos é assim, olha, uma pessoa com 50 anos de idade, não é que ela saiba mais, é melhor do que os mais jovens, não, mas ela já tem uma história escrita que dá para saber quem é aquela pessoa. Ou seja, já deu tempo dela fazer muita bobagem, já deu tempo dela fazer, né, enfim, já deu tempo dela mostrar ao que ela veio. Né? Então aí é mais confiável. Os italianos, em geral, vocês vejam os últimos presidentes italianos, o atual presidente da República também da Itália, os caras têm mais de 80 anos de idade, igual o Papa. Né? O Papa, não tem Papa com menos de 70 de jeito nenhum, é tudo beirando 80, né? A partir de 80, assim como os presidentes da Itália. Por quê? Você já sabe a história do sujeito. Né? Então você sabe, olha, esse sujeito aí viveu 80 anos e não roubou. É ele. Né? Esse sujeito aí viveu 60 anos e não roubou. É ele. Agora, o sujeito aí viveu 25 anos. Não deu tempo ainda. Ele só está começando a roubar. Gente, brincadeira, tá? Mas assim, a ideia, né, é essas. Essas vão mudar muito justamente com essa confiabilidade. Daí que os senados, em geral, pelo mundo afora, a idade do senador é maior do que a idade dos deputados. Né? Que também vem essa ideia de que não é porque é porque você conhece mais da história da pessoa. Dá então para saber mais sobre o possível comportamento dessa pessoa. Né? É nesse sentido, né, que vem a. E você tem umas culturas, por exemplo, hoje em dia, a orientação posta, né, para o tratamento da Covid aqui no Brasil, na Inglaterra, isso já não é novidade na Inglaterra, né, que se chegar uma pessoa, que chegar uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, né, no hospital e tiver jeito de socorrer só uma, socorre a mais nova. Tem algumas culturas que não é assim. E socorre a mais velha. Por quê? Porque teve tanto investimento na vida daquela pessoa que ela se torna, teoricamente, mais sábia, né, que você tem que preservar, né? E essa pessoa não pode desaparecer depois de tudo que ela viveu e do que ela aprendeu. Então, você tem outros conceitos, né, a respeito disso. Eu já acho que tem que salvar todo mundo. Então, por isso tem que ter saúde pública universal, de qualidade e gratuita para todo mundo. Né? Tem que salvar todo mundo. Agora, então, sim, senador vem dos senatos, né? Como é que chamava? De SPQR. Senatus Senatus Populorum que República. Que era o SPQR, né? Do símbolo dos romanos. Na época da República, depois também Roma vira império, né? E aí acabou a democracia. Populoros que, isso, Senatus Populoros que Romanos. Isso. Populoros que. Populoros. Não, não é Polus. Senatus Populus que Romano. Isso, Populus que Romano. Isso. Senatus Populus que Romanos. Isso aí. Bom, então, isso. Agora tá. Populus que Romanos. Isso aí. Bom, voltando então aqui ao nosso Estado liberal e o voto censitário. Então, como eu disse, primeiro, a característica, o voto, segundo, a idade. Tem que ter uma idade mínima
para votar, uma idade mínima para ser votado, ou idades distintas para se candidatar a determinados cargos. Isso aí, como eu disse, varia de Constituição para Constituição. Segundo elemento era o gênero, né? Nessa época, então, nós estamos no século XIX, só os homens podiam votar, né? E só os homens brancos podiam votar. Então, essa exclusão, né, dos não homens e não brancos, isso vem muito da luta dos movimentos feministas, né, do século XIX, do século XX. Lembrando que ainda hoje, nos Estados Unidos, 1/3 da população negra não pode votar. Mas depois vejam aquele documentário, né, sobre a 13ª emenda, muito rico, muito bom, né, de como você tem toda uma política de aprisionamento dos negros, 1/3. Ou seja, a chance hoje de uma criança negra que nasce nos Estados Unidos hoje ser presa durante a vida é de 33%. Né, e quem é preso não pode votar mais. Então, você tem aí uma seleção, né, racial, né, de quem é preso, né, preferencialmente quem é que é preso nos Estados Unidos, né, quem é que é preso no Brasil. Preferencialmente, a esmagadora maioria são negros e pobres. Né. Então, você tem a exclusão, né, do voto. Bom, nessa época, então, você tem só os homens podiam votar, as mulheres não podiam votar. Tinha a questão de gênero, a questão de idade, né, a questão racial também, né, que era colocado aí. Né, a nacionalidade era um outro critério, né, para poder votar. Isso também é um critério que existe até hoje. Então, por exemplo, no Brasil, brasileiros natos e naturalizados podem votar, mas tem alguns cargos que só podem ser exercidos por brasileiros natos, justamente por causa do conceito da soberania nacional e supostamente de que esse brasileiro nato, então, seria fiel à soberania nacional. Então, o presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, né, general, embaixador, almirante e brigadeiro, né, ou seja, os postos de cúpula, né, de proteção da soberania nacional e de governo, etc., têm que ser brasileiros natos, não podem ser brasileiros naturalizados. E a ideia é justamente essa suposição de que um brasileiro nato ele seja, né, que nasceu aqui, que ele tenha amor, e é isso, Luiz, exatamente. E aí, então, você tem esses requisitos, e o que vai marcar o voto censitário vem da palavra censo, né? Ou seja, antes da eleição é feito um censo para verificar o cumprimento dessas características, né? Idade, nacionalidade, gênero, raça e poder econômico. Então, você tinha que ter uma renda anual mínima para poder votar. Né? Isso se justifica pela lógica da meritocracia econômica, né, liberal. Ou seja, o que é uma meritocracia? Eu já comentei isso, vou comentar rapidamente aqui, né, só para lembrar essa ideia. Meritocracia, por exemplo, numa universidade. A universidade ela funciona dentro de uma lógica meritocrática, o que seria algo, talvez, né, óbvio dentro da lógica universitária. Ou seja, e você tem algumas universidades hoje, principalmente nas universidades públicas, né, você tem a combinação da meritocracia com a democracia. O que seria isso? Ou seja, você tem uma carreira, que é uma carreira meritocrática, então você tem que fazer o concurso público, então mostrar o seu mérito no concurso público, você faz uma especialização, né, defende a monografia de especialização, antes você já teve a graduação e defendeu a monografia de graduação, depois você faz o mestrado, né, defende a dissertação de mestrado, então significa que você cresceu na carreira, aumentou seu salário, etc. Depois você faz doutorado, né, e aí você defende uma tese de doutorado, aumenta a carreira, e tem determinadas funções dentro da universidade que só podem ser exercidas pelos professores doutores. Por exemplo, nas universidades federais brasileiras, para ser reitor da universidade, tem que ser professor doutor concursado com mais de 10 anos de defesa de doutorado para poder exercer a função de reitor. Então, aí você tem uma mistura, você tem uma eleição, onde os alunos, os trabalhadores do ensino, né, entre professores e trabalhadores administrativos, votam para reitor, mas o reitor tem que cumprir determinados requisitos meritocráticos, ou seja, ele tem que ter feito concurso público, ele tem que ser há 10 anos professor, passado pelo estágio probatório, e tem que ter a tese de doutorado defendida há pelo menos 10 anos. Então, você cumpre função meritocrática. Isso do campo do Estado, né, ele é regido pela lógica econômica. Né? Então, aqui, a questão econômica é o quê? Esse Estado liberal,
ele vai permitir que apenas aquelas pessoas que cumpram, né, requisitos meritocráticos econômicos, ou seja, que tenham poder econômico, né, que poderão participar do poder do Estado. Então, isso é o voto censitário. Isso é a principal característica do voto censitário. Além da idade, da nacionalidade, do gênero, da raça, né, você tem a ideia do mérito econômico. No Brasil, por exemplo, né, poderia votar para escolher as pessoas que escolheriam os deputados, ou seja, votar para escolher o colégio eleitoral que vai votar para deputado, você tinha que ter um mérito de 100 mil réis por ano. Ele é um sujeito de classe média. Esse cara tem seus méritos, mas ele não tem muito mérito. Então, ele não pode ser deputado, não pode ser senador, não pode nem escolher deputado e senador. Ele pode escolher aqueles da sua comunidade que podem votar para deputado. Para poder votar para deputado, então você tinha que ter o dobro de mérito anual. Você tinha que ter 200 mil réis por ano de renda, né, de ganho, para poder votar para deputado. Mas você ainda não tem um mérito suficiente para ser deputado. Para ser deputado tem que ser mais rico. Ou seja, além da característica de ser branco e homem, você tinha que ser mais rico. Para poder ser deputado, você tinha 400 mil réis por ano. Né? O que significa, então, que você tem que ter 4 vezes o ganho anual daquele sujeito de classe média lá, que só pode votar para escolher aqueles que votam para deputado. E o dobro da renda anual do que aquele que vota para deputado. E para ser senador, e o Senado, na época da Constituição do Império no Brasil, não a Constituição Liberal, a Constituição de 1824, né, ele estabelecia que só os que recebiam acima de 800 mil réis por ano, né, podiam ser senadores. Que são os grandes proprietários de terra, né? Que têm muita grana, muitas terras, etc. E de alguma maneira, né, se a gente fizer, e tem algumas pesquisas que mostram isso, muitas dessas famílias estão no poder desde 1824 até hoje. São famílias que dominam estados, que dominam a política do Estado. Né? Aqui em Belo Horizonte você tem determinadas famílias que são famílias que vêm... Você tem uma família que está no poder desde 1822, desde a independência do Brasil, né? Que é a família Bonifácio de Andrada. A família Andrada vem do grande assessor poderosíssimo Bonifácio de Andrada, que era o assessor direto de Dom Pedro I, né? E que mandava no país. E vem, essa família está no poder nesse período todo. Você tem outras famílias que dominam, vem essa ideia do coronelismo local, né? Família Magalhães. Meu Magalhães é do Rio Grande do Sul, né? Uma família Magalhães da Bahia, né, do Antônio Carlos Magalhães, o Toninho Valdeza, né, o Antônio Magalhães Neto, né, filho, neto, bisneto, etc. A família Gereissati, no Ceará, né, e outras famílias que a gente vai buscando são, né, lideranças políticas locais, regionais, né, e nacionais, inclusive. Então, isso marcava muito essa questão da renda. Não, renda social, não. Não. O que é renda social? Não, não. Riqueza individual. Professor, liberalismo políticos e ideias democráticas nessa época foram influenciados pela democracia ateniense da antiguidade, quando se analisa, por exemplo, o voto censitário. Se tem sempre essa referência, né, à Grécia Antiga, de certa maneira, a referência à Grécia Antiga na modernidade, isso a gente já comentou, ela vem pela necessidade de demarcar algo que não existia antes da modernidade, que é demarcar a existência de um Oriente e de um Ocidente, e logo colocar esse Ocidente superior ao Oriente como sendo o berço da filosofia. Então, é mais por causa disso. Então, isso é meio mitologia, né? Assim, você tinha instituições, e muito ainda, muitos livros ainda hoje mencionam essa democracia grega, mas era uma democracia para os gregos, né? Você tinha escravos, os metecos, que eram colocados fora, as mulheres não tinham direito nenhum, né? Não podiam participar de nada, né? Então, eram só os homens, né, atenienses que eram considerados. Então, assim, é... Tem um livro, depois vou sugerir para vocês, esse livro é do Yves Saint-Tomé, anota aí. Ele tem uma perspectiva ocidental da história da democracia. Ele é um francês, né? Mas o livro é muito bom. Yves Saint-Tomé. Gente. Ele vai trazer
uma análise interessantíssima sobre as várias formas de democracia, desde a antiguidade até a contemporaneidade, né? E como que, inclusive, a democracia ela era vista como algo ruim por muitas culturas, inclusive pela uma época pela cultura grega, né? Que era deixar, né, ou seja, o governo da multidão, né? E o que essa multidão vai fazer, né? Da nossa cidade, né? Bom, esse livro é muito interessante. E ele vai falar dessas várias formas. Você tem, e a gente vai discutir isso mais adiante. A democracia representativa, majoritária, né? A democracia censitária, que é o que tinha, de alguma maneira, na Grécia também, a democracia censitária, a democracia representativa, competitiva, majoritária, a ideia da democracia participativa, democracia deliberativa, democracia consensual, democracia direta, democracia semidireta, né? Sorteio de cidadãos, genial. Isso acontecia na República Sereníssima de Veneza, onde cidadãos eram sorteados, né? E ali falava-se, então, de uma democracia republicana em Veneza muito forte, né? Como uma cidade comercial, de costumes assim bem abertos, né? E com a participação, onde cerca de 400 cidadãos eram sorteados para participar da gestão da República, né? Das decisões da República. Hoje, alguns países retornaram a essa experiência de sorteio de cidadãos, né? Por exemplo, a Grécia, mas eu acho que parece que assim, uma cidade só, o Canadá, em uma província canadense só também, a França, mas isso assim, muito incipiente, muito localizado, na ideia de sorteio de cidadãos, que seria talvez a forma mais democrática de todas, né, que permite que todo mundo possa participar do poder do Estado, todos os cidadãos. Agora, o problema todo que começa é quando você estabelece critérios para quem poderá participar do sorteio. Só os homens podem participar do sorteio, os homens a partir de tal idade, só os homens que têm uma renda, não sei o quê, que têm um emprego. Aí já começa a avacalhar tudo, né? Mas você tem o sorteio é algo muito interessante do ponto de vista histórico das democracias. Nesse período do liberalismo, o que você tem é o voto censitário, né? Ou se quiser chamar, mas não é bem uma democracia de multidão, né? Do povo, né? É de uma parcela muito pequenininha. E aí você vai fazer quem é o povo? Quem é considerado o povo? Aí que aparecem todas essas restrições para dizer quem é o povo. Então, na verdade, essas democracias e as democracias contemporâneas, elas são bem delimitadas. Você não tem a liberdade de escolher o que você quiser. Isso não existe. E a Constituição é que delimita a democracia. Então, esse é um outro conceito, a ideia da Constituição como limite, né? Inclusive como limite à democracia, né? Que vai dizer quem pode participar, em quais circunstâncias, quem não pode participar, né? E mesmo o que você pode escolher. As constituições, então, vão estabelecer limites de determinadas matérias que não podem ser democraticamente deliberadas, né? No Brasil, a gente tem isso previsto no artigo 60, parágrafo 4º. Mas vamos por partes, porque aí é um outro ponto delicado que a gente tem que ir entendendo aos poucos, tá? Então, mas se a gente pensar as democracias contemporâneas, o que as pessoas podem escolher efetivamente? O que a gente pode escolher? A gente pode escolher, vamos imaginar assim, um universo de escolhas entre A e Z, né? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Você tem todas essas escolhas, de A a Z, né? Você tem determinadas democracias, como, por exemplo, a democracia norte-americana. Você pode escolher entre A e B, né? Entre democrata e republicano. Na verdade, saiu agora, recentemente, eu li agora, esse fim de semana, um artigo muito interessante do Noam Chomsky, né, que é um linguista, filósofo norte-americano. Ele falou, na verdade, Estados Unidos, isso eu já tinha lido com outros autores norte-americanos, não é um sistema de partido único, né? Ou seja, é um unipartidarismo de competição. Os dois partidos são de direita, os dois partidos defendem as mesmas políticas externas, feitas de forma diferente, os dois partidos defendem o mesmo sistema econômico, né, com algumas nuances diferentes em alguns momentos, né, mas que competem para ver quem faz melhor o mesmo projeto de Estado ou de sociedade. Isso seria, tem até um livro de um norte-americano, mas tem que ele fala no unipartidarismo de competição. Tem alguns movimentos nos Estados Unidos, né, que pela democratização mais ampla, pelo pluripartidarismo, etc. Mas isso, obviamente, a Constituição fecha muito essa possibilidade. Nos Estados Unidos existem vários partidos políticos.
Só que só tem 2 partidos políticos que têm chance de chegar ao poder. Por quê? Porque as eleições são muito caras. É uma forma de voto censitário invertida. Né? Ou seja, uma campanha para presidente dos Estados Unidos é mais de $1 bilhão. Uma campanha para um senador norte-americano, teve um senador que gastou $30 milhões para ser eleito. Então, qual é o cidadão que pode arcar com isso? É um voto censitário. E daí você vai ver a conformação do Congresso norte-americano, a esmagadora maioria de homens brancos. Né? Mulheres pouquinhas, agora tem 2 indígenas, novidade, que nunca teve, né? Tem algumas mulheres negras, novidade também, né? E os 2 partidos políticos que se revezam no poder, republicano e democrata. Por que eles se revezam no poder? Porque, embora existam vários partidos políticos, são esses partidos políticos que recebem contribuição das grandes empresas, ou seja, que têm, então, portanto, aquele $1 bilhão ou bilhões necessários para enfrentar uma campanha eleitoral. Isso é democracia? Não, isso é um voto censitário invertido. Isso é uma democracia censitária. Né? Então, você tem outras democracias que são mais democráticas. Você pode escolher entre A e Z? Não, você pode escolher entre A e F, A e G. Né? Então, a França, por exemplo, Portugal, Brasil. Brasil é bem mais democrático que os Estados Unidos. Você pode escolher entre A e F. Você pode colocar um operário no poder, coisa que os Estados Unidos, né, não vai acontecer. Né? Assim, um operário de esquerda, um operário de direita até pode, um operário de esquerda não vai acontecer. Né? Então, você teve as perseguições dos partidos de esquerda, o Partido Socialista norte-americano, o Partido Comunista norte-americano. Existe, mas não elege um grampo. Né? Por quê? Porque não tem como, não tem dinheiro. E não tem financiamento público de campanha. O financiamento público que existe é muito, muito pequeno. Não dá para eleger um prefeito, não dá para eleger um governador de jeito nenhum. Né? Então, são sistemas muito controlados. Quando você fala assim, democracia, bem, mas a gente vai trabalhar. Então, o que seria essa democracia? Né? Então, nós vamos ter outras formas democráticas muito avançadas. Né? A Suíça tem formas democráticas, né, estruturalmente falando, das mais avançadas do mundo. A Bolívia tem, hoje, uma forma democrática a mais avançada do mundo. Né? Só que tem outros problemas que podem ocorrer na realidade, etc. Né? Mas nós vamos trabalhar essas formas democráticas mais adiante. Não vamos colocar o carro na frente do boi, não. Vamos caminhando aos poucos, né? Porque senão a gente mistura demais, aí vai complicar a cabeça de vocês. O livro do Ives Santomé, lembrei o nome, O Povo no Poder. E aí fala do sorteio, etc., outras formas, né, de democracia participativa, deliberativa, né, que são formas muito mais democráticas do que a democracia representativa majoritária, que hoje se encontra em crise no mundo inteiro, né, por causa das mídias concentradas, do poder econômico concentrado, né, das fake news, da inteligência artificial, dos algoritmos que comprometem as eleições e a vontade popular. E uma coisa muito interessante, só para vocês pensarem a respeito, gente, uma provocação, né, final, antes da gente caminhar um pouco mais no Estado liberal, né, imagina só, teve um senador norte-americano, isso aí é uma notícia de encontro na CNN, né, isso já tem mais tempo, isso deve ter uns 8 anos, talvez, já tem mais tempo. Eu peguei esse exemplo concreto, que foi o exemplo que eu lembrei aqui, mas são fartos os exemplos. Então, não vai faltar exemplos. Nos Estados Unidos e no Brasil, são fartos os exemplos. Vamos pegar o caso desse senador e depois é só transferir para os vereadores aqui no Brasil, não todos, mas alguns, para os deputados estaduais aqui no Brasil, nos Estados Unidos, para os deputados federais aqui no Brasil, nos Estados Unidos, para os senadores aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né, e outros. Esse senador americano, ele gastou, isso foi uma notícia que saiu na CNN, ele gastou $30 milhões para se eleger. Muita grana. Campanha eleitoral, etc., horário de televisão, você não tem horário de televisão gratuito, né, nos Estados Unidos, você tem que comprar hora de televisão, né, e hora de televisão em horário nobre é caríssimo, caríssimo, caríssimo. Então, para o cara se fazer conhecer, ele tem que ter, né, uma equipe poderosa, né, tem que ter... E olha, você está falando do Senado, onde a campanha dele é só naquele estado. Né, uma campanha para presidente é nos Estados Unidos inteira. Como é caro o horário de televisão, o tempo de campanha, que é cerca de 1 ano, tem as prévias, depois tem a eleição, né? Então é muito caro.
Esse senador gastou 30 milhões. Um senador dos Estados Unidos, ele ganha em torno de 150 mil dólares por ano, né? Não é um salário alto. Você tem salários muito mais altos aqui. Aliás, os salários mais altos, né, de juízes, por exemplo, no mundo, é o do Brasil. No mundo. Bom, mas voltando aqui aos Estados Unidos, para a gente não dispersar, um senador norte-americano ganha 150 mil dólares por ano e ele tem um mandato de 6 anos. Aqui é 8 anos, lá são 6 anos. No final desses 6 anos, vamos supor que esse senador, então, ele comeu todo dia no Congresso, né, ele, enfim, não gastou dinheiro. Ele juntou 900 mil dólares no final do mandato dele. 900 mil dólares. Mas ele gastou 30 milhões de dólares para se eleger. Por que será, então, que esse senador investiu 29 milhões e 100 mil dólares? Obviamente, gente, que a resposta única que eu consegui encontrar é pelo amor à pátria. É porque ele ama tanto o seu país, ele ama tanto, né, as pessoas do seu país, que ele gastou, ele investiu 29 milhões e 100 mil dólares para se eleger senador, né? Embora ele vá reembolsar apenas 900 mil dólares, isso se ele não gastar um tostão no final do mandato dele. Pode ser essa a explicação. A outra explicação, né, que é verdadeira, era que o sistema norte-americano ele funciona com base de lobbies, né, e esses lobbies, então, são lobbies os mais variados que financiam essas caríssimas campanhas eleitorais. Então, você tem o lobby da indústria petrolífera, o lobby da indústria de tabaco, o lobby do tráfico de drogas, o lobby da indústria armamentista, o lobby da indústria do cinema, e assim vai. Esses lobbies, então, financiam determinados candidatos, né, para que esses candidatos façam, obviamente, o jogo do lobby. O cara chega e fala, olha, eu doei para você 10 milhões de dólares, 5 milhões de dólares. Né? Agora, depois que o cara foi eleito, o cara lá do petróleo, da farmácia, não da farmácia da esquina, mas da indústria farmacêutica, liga para ele lá e fala, olha, meu amigo, né? Olha, ligando, vai tudo bem, nossa, só lembrar aí, né? Daqui a 2 anos tem novas eleições aí, pode contar com a gente e tudo. Falar nisso, nós estamos precisando aprovar um projetinho de lei para a indústria farmacêutica, né? Ou então a gente está precisando rejeitar, tem um projeto de lei aí que foi apresentado por tal deputado, que não interessa para nós. Você podia aí liderar um movimento, evitar que esse projeto de lei seja escolhido, etc. O presidente da República, quando você fala num bipartidarismo de fato nos Estados Unidos, ele tem um mapa, né, na mesa dele, que é um mapa de quais foram os lobbies que elegeram quais deputados e senadores democratas e republicanos. Então, é um sistema de lobbies. Né? Tem um livro que chama Engenharia Constitucional Comparada, que faz um estudo desse sistema norte-americano, que, então, alija, né, afasta radicalmente as pessoas que não têm poder econômico do jogo, entre aspas, democrático. Né? Ou seja, os 100 mil, né, desabrigados da Califórnia, sem teto, né, eles não têm um representante no Senado nem na Câmara. Eles não têm grana para isso. Né? O número de parlamentares negros, né, hispânicos vem aumentando gradualmente, mas é muito pequeno e tem que entrar dentro do esquemão, né, democrata ou republicano. Então, essas democracias são restritas, né? E a gente precisa de ter ilusão, né, dessa coisa. A gente pode, é uma interessante pesquisa, já fiz isso, já estudei várias constituições do mundo afora, estudei vários sistemas, né, de governo, inclusive em loco, fui a vários países estudando, eu fui a mais de 40 países, ver o funcionamento desses sistemas, etc. A gente vê, né, que tem nuances próprias e alguns são mais democráticos que os outros, né? Mas todos, né, têm que ter controle. E tem que ter controle, não estou falando que não tem que ter controle, mas depende do tipo de controle que é feito. Né? Ou seja, é o que a gente vai falar, então, dessas democracias constitucionais. Nessa época, então, no século XIX, todas as constituições liberais, do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, são constituições que estabelecem um voto censitário, e que permite, então, apenas que uma parcela bem pequena da população possa participar do processo eleitoral por motivos óbvios, né, que eu mencionei anteriormente na nossa aula. Eu falo, olha, se você deixar todo mundo votar livremente, né, quem é que vai vencer todas as eleições? Quais são os interesses que serão vitoriosos nas eleições? São os interesses dos trabalhadores.
Depois, dos pequenos burgueses, dos liberais. E, por último, dos conservadores. Entretanto, quem é que está no poder em todos os estados europeus e americanos no século XIX? Os conservadores. Quem é que está no poder, né, em todos os estados no século XX, até a Primeira Guerra Mundial? Né? Os conservadores. Por quê? Porque só eles podiam votar. Só eles podiam ser votados. Os trabalhadores não podiam votar porque não tinham requisito econômico. Né? E aí você tem outros requisitos, como já mencionei, né, das mulheres do que não podiam votar. Gente, você tem coisas, você tem relatos absurdos. Por exemplo, a questão da mulher na política no século XIX, né, a mulher era proibida de participar na política. Só que muitas mulheres começaram a se organizar, começaram a perceber que, olha, é muita opressão, né? Só os homens decidem, os homens mandam dentro da casa, os homens mandam na política, a gente não tem direito, não pode participar. Não tem... Então as mulheres começaram a se organizar em luta em defesa dos seus direitos. São os vários movimentos feministas do século XIX, muito fortes, no século XX também, que se expandem. Hoje é uma riqueza enorme, né, sobre as diversas teorias feministas, a filosofia, né, que envolve as discussões sobre essas teorias feministas. Né? A Samela tem um estudo aprofundado nisso, nós tivemos algumas discussões, tem uma autora que eu acho fabulosa, né? Que depois, de repente, até Samela, você podia trabalhar com os alunos, oportunamente, assim, a gente escolhe um dia para trabalhar sobre o mulherismo africano, né? Com certeza. Com certeza. Estou à disposição e cheia de vontade. Ela é a Oyeyumi, né, que é uma grande autora, pesquisadora, professora iorubá, né, da África, da Nigéria, né? Acho que ela é iorubá da Nigéria e que hoje é radicada nos Estados Unidos, professora, escritora, e que traz essa perspectiva da mulher, ou de um mulherismo africano, né? Um feminismo africano, discutindo com o feminismo branco norte-americano, o feminismo branco europeu. Nossa, muita discussão interessante, né, que tem a respeito disso. E é justamente quando essas mulheres começam a se mobilizar, se organizar e começam a conquistar direitos, né? O movimento feminista, o movimento negro nos Estados Unidos e no resto do mundo, né? A ideia da negritude que surge no movimento francês, né? Dos negros franceses, da Martinica e da África, né? E de um filósofo negro senegalês, se não me engano, Senghor, né? Que vai trabalhar da diáspora negra, né? Enfim, tem muita coisa interessante para a gente estudar nesse período, nessa luta, né, por democracia, por inclusão, né, que não seja essa democracia branca e masculina, né, ou pseudo-democracia, porque eu não considero isso democracia. Né? E tem um livro, gente, muito interessante, que chama Democracia na América. E com isso eu vou encerrando, né, essa aula de hoje também. Esse livro, Democracia na América, foi escrito por um liberal francês do século XIX, o Charles Tocqueville. O Charles Tocqueville, ele vai nos Estados Unidos, no século XIX, dentro de uma comitiva de franceses, conhecer, né, esse novo país que nascia radicalmente democrático. Ele fica encantado com a democracia norte-americana, né? É um país de pequenas cidades, né? Como eu já disse, são 26 mil condados hoje, e as pessoas se reuniam em praça pública para decidir tudo, elege xerife, elege, né, governador, elege presidente de forma indireta até hoje, mas elege o juiz, né, nos condados. Então, você tem, nossa, as pessoas debatem todas as questões do condado, do município, das cidadezinhas pequenininhas. Ele vai viajando ali pela América, fica encantado e escreve um livro, que é um livro famoso, né? Até hoje, traduzido para o mundo inteiro, que chama Democracia na América, Alexis de Tocqueville. Só que o Tocqueville, ele não viu algumas coisas. Ele não entendeu algumas coisas que ele viu com os olhos, né? E não com a cabeça. Teve um outro francês que foi na mesma época, que fez a mesma viagem, e ele escreveu um livro desconhecido, né? Você não encontra para comprar, nem na França. Você tem alguns autores, eu tive acesso não ao livro, né, mas a esse autor, por meio de um filósofo italiano, Domenico Lossurdo, né, que vai então contar desse cara, que agora nem lembro o nome também, porque ficou desconhecido, mas que ele escreveu e falou, olha, a América não é uma democracia. A América é um Estado extremamente violento, desigual e excludente. Olha, o que foi que esse cara, que não ficou famoso, viu
o Alex de Tocqueville, não Charles de Tocqueville, não, eu falei errado, Alex de Tocqueville. Alex de Tocqueville, A Democracia na América. O que o Alex de Tocqueville não viu, que esse cara viu... Ele já veio aqui na UFMG fazer palestra, mas eu já estudei na Itália também, já fiz palestra na Itália também, mas tem alguns bons amigos filósofos. Né? O Alex Tocqueville, o que ele não viu, gente? O que ele não viu? Viu? Estuda, faz mestrado, doutorado, que você vai. A Samara está se preparando, daqui a pouquinho ela está indo também, fazer palestra no mundo inteiro. Falar do feminismo, do mulherismo, da diversidade, não é, Samara? Samara já está no meu caminho, me orientando, né, no mestrado, daqui a pouquinho já vai para o doutorado, e daqui a pouquinho está aí, viajando o mundo, estudando. Essa é a vantagem da carreira de professor. A gente pode ser, mas tem que estudar muito, viu? Não pode ser estudar pouco, não, porque aí não tem jeito. Então, voltando aqui, a pergunta, você sabe a resposta, gente? O que o Alex Tocqueville não viu que esse outro francês viu? O Alex Tocqueville chamou os Estados Unidos de uma grande democracia. E o outro chamou os Estados Unidos de um Estado autoritário e excludente. O que um viu que o outro não viu? O Alex Tocqueville não viu mais de 4 milhões de pessoas afrodescendentes sendo diariamente torturadas e que não podiam nem sonhar em votar ou participar dessa democracia. Eram escravizadas. 4 milhões e meio de pessoas escravizadas, né, que não podiam participar dessa vida democrática da cidade. Ele viu aquelas pessoas, né, mas não enxergou. Ele não viu que a metade da população norte-americana, que as mulheres, não podiam votar e não participavam dessa vida democrática. O Charles Tocqueville, ele não viu. Afinal de contas, ele é um liberal. A cabeça dele, o que é? Quem é que tem liberdade? Homens e brancos, proprietários e ricos. Ele não viu milhões de indígenas sendo retirados das suas terras e colocados em reservas, onde essas pessoas eram alijadas da sua cultura, da sua forma de viver, em integração plena com a natureza, que levava essas pessoas ao suicídio e ao alcoolismo. Ele não viu isso. Então, o que ele viu? Uma democracia de homens brancos e proprietários, que afinal era a democracia que ele acreditava. Né? Então, uma coisa, quando vocês ouvem assim, o presidente dos Estados Unidos tomando posse e falando, né, da democracia desde 1787, vocês pensem, né, eu não considero isso democracia, mas vocês podem chamar de uma democracia censitária, racial, né, e excludente. Diga aí, Bruno. Ô, professor, eu estava até você estava comentando essa questão da democracia censitária. Eu acho até engraçada essa definição. Eu acho ela muito assim, né? Ela é válida, lógico, mas eu acho ela meio contraditória, sabe? Eu também acho. Eu prefiro não usar a expressão democracia, porque os liberais usam, mas eu não prefiro não usar. Falam voto censitário, eu não uso. Não, até mesmo o termo democracia, talvez assim, censitária, até mesmo o termo democracia liberal, eu acho meio estranho, porque, tipo assim, a democracia, o significado epistemológico da palavra vem do grego, né? Demos, cracia, ou seja, governo do povo, ou seja, o poder emana do povo, entende? Então, sim. É estranho, né, você ter uma democracia que é só apenas de uma parcela da população, entende? Não é bem uma democracia. Exatamente, Isso é um problema, Bruno, e é por isso que a gente tem que ser crítico e falar, olha, no caso, isso aí não é democracia, não. Né? Isso aí não é governo do povo nem da multidão, que os gregos também que falar. O poder aí, nesse caso, ele não emana do povo, né? Não. E se a gente começar assim, a estudar detalhadamente cada democracia pelo mundo, a gente vai ver que essa coisa assim, de um poder que emana do povo... Tem um livro muito interessante de um alemão, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas o livro chama Quem é o Povo? Depois vocês pesquisem aí, põe aí, Quem é o Povo? Interrogação, quem é o povo? Gente, como é que chama? Esse cara está fazendo palestra aqui também no Brasil. Um alemão. Friedrich Miller, lembrei. Friedrich Miller. Vou escrever aqui para vocês. Esse livro é um clássico importante e ele
E ele problematiza essa questão aí que você colocou. O livro chama Quem é o Povo, do Friedrich Müller. O U tem trema. Peraí, Müller. Esse cara é um filósofo alemão importantíssimo, jurista, né, da filosofia do direito, e ele tem um livro onde problematiza isso. Ele falou, quem é o povo, afinal? Né? Essa democracia, né? Esse demos. Quem é esse demo? Demo, olha o demo. Quem é esse povo? Né? Ele vai fazer isso, olha, ele vai justamente problematizar. Quem é considerado povo? Né? Então, você tem, e aí é o que a gente já estudou também quando a gente falou do colonialismo, etc. Muitas pessoas, em toda a história colonial, até os dias de hoje, essas pessoas são desumanizadas. Ou seja, a característica humana delas é retirada delas. Isso a gente tem até hoje. Você tem determinadas palavras que desumanizam as pessoas, ou seja, as pessoas deixam de ser seres humanos, elas são transformadas em monstros, em coisas, né? Em coisas perigosas. Então, o bandido, né? O traficante, o terrorista, né? E já foi, no passado, a mulher, o negro, o asiático, né? E ainda é, né? Muito no presente também. Então, você tem essas são palavrinhas que desumanizam. Então, na verdade, você fica o quê? Quem é? A gente volta ao Descartes, que a gente falou, né, nas aulas anteriores, lá no início. Fundamento filosófico da modernidade. Quem é o homem racional? Você tem, né, pessoas, homens, com razão e sem razão. Pessoas com alma e sem alma. Quem são as pessoas que têm alma, que têm razão? São os homens brancos. Quem são as pessoas que não têm alma, que não têm razão? São os não-homens e os não-brancos. Todo o resto. Essa herança, né, cartesiana, lá da filosofia de Descartes, no início da modernidade, ela nos acompanha até hoje. E que faz, então, com que a gente possa, né, de uma forma, eu diria, e concordo com você, Bruno, de uma forma errada, né, de falar que há democracia. Né? Por quê? Porque o povo, quem é o povo? O povo é o homem branco. Né? Quem é o povo? Aí você começa, então, né, tá aí o nome dele, ó, Friedrich Müller. Começa, então, a excluir determinados grupos que não podem ser considerados povo. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, quem cometeu um crime não faz mais parte do povo americano do ponto de vista de cidadania estrito sensu, ou seja, como direito de votar e ser votado. Quem comete um crime perde o seu direito de votar. E como eu disse, quem é que está nas cadeias norte-americanas? A grande maioria, 80% dos presos norte-americanos, são negros e hispânicos. E esses 80%, né, que estão nas cadeias perderam o seu direito de votar. Ele não faz mais parte do povo americano no sentido de exercício da cidadania política para poder votar. Não podem votar. Você exclui 1/3 da população negra americana que não pode votar. Olha que coisa. Não são povo. Então entra justamente esse conceito aí do demos, né? Quem que é essa multidão, né? A multidão, obviamente, é diferente de povo, e você tem outros conceitos contemporâneos de multidão também. Mas essa ideia de quem é o povo? Quem é esse que pode participar? Na Grécia Antiga, né? Quem é o demos? Gregos, homens, brancos. Escravo, não. Né? O meteco, o estrangeiro, não. A mulher, não. Então, já na democracia grega, ela já era uma farsa. Né? Ou seja, se a gente fizer, né, como você propõe, que eu concordo com você, Bruno, essa crítica a esse demos, né? Quem é esse povo? Então, professor, aproveitando que está falando disso, o Alberico, numa aula dele, ele tinha até começado a discutir essa questão com a gente, falando sobre o que é o povo, né? Aí ele disse, no Brasil, ele perguntou para a gente, tentando para ver se a gente conseguia chegar num conceito. Só que o povo aqui no Brasil também é um conceito muito complicado, porque Sim. Porque, assim, você tem pessoas que podem exercer o voto e existem pessoas que não conseguem exercer esse voto. No caso, por exemplo, os analfabetos e outros grupos também que não têm essa condição. Então, o povo, nesse caso, é um conceito assim, se você for falar de todas as pessoas que habitam o país, não seria, né, as pessoas que, de fato, votam, porque você tem na população do país
uma parcela que é a parcela, né, no caso, que é ativa no processo eleitoral, mas isso não engloba crianças, não engloba, né, as pessoas mais velhas, não engloba, por exemplo, os analfabetos, né, no caso. Então, isso é um conceito que Sim, importantíssimo você trazer isso, porque na teoria do Estado, né, a gente comentou em parte isso, não todos os aspectos, né? A ideia do povo como elemento constitutivo do Estado é esse povo que se sente parte desse Estado, né? Então, ou seja, aí você está conectado com a ideia de uma identidade nacional, né? Então, o povo como elemento constitutivo do Estado, e aí tem alguns livros antigos que trabalham isso muito mal, então vão com cuidado aí, se vocês forem pesquisar. O povo como elemento constitutivo do Estado, ou seja, como elemento essencial para que exista um Estado nacional, né, é o povo nacional, ou seja, essas pessoas que se sentem nacionais, né, e que se sentem, ou seja, quem se sente brasileiro, né, quem se sente francês, espanhol, argentino, né? Então é esse sentimento de pertinência, esse que é o elemento constitutivo do Estado. Se desaparece esse sentimento de pertinência, desaparece o Estado. Agora, o povo também, dentro do direito constitucional, tem um outro significado. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. No direito constitucional, povo, como sinônimo de cidadão, exercício de cidadania, estrito senso, é aquele que pode votar e ser votado. Tá? Então, aí você tem um outro conceito, né? O povo, no sentido político estrito, como sinônimo de cidadãos, né? Cidadãos são aqueles, no sentido estrito, são aqueles que podem exercer o seu direito a voto, né? E que também podem, passivamente ou ativamente, podem votar simplesmente ou podem se candidatar. E aí, então, dentro dessa perspectiva, presta atenção nisso. Isso aí são detalhezinhos importantes que às vezes caem em prova, em concurso, etc. Então, você teria, por esse motivo, então, cidadania no sentido estrito, né? Você tem cidadania no sentido amplo, que aí já tem toda a discussão da posse dos direitos humanos, de participação de outras formas, etc. Cidadania no sentido estrito, né, como direito político na Constituição, é aquele que pode votar e pode ser votado. E aí, então, você teria graus de cidadania. Aquele que só pode votar, 16 anos, aquele que pode votar e ser votado só para vereador, 18 anos, e aí, então, você vai, né, 20 anos, 25 anos, deputado estadual, deputado federal, né, 30 anos, senador, 35 anos, presidente da República. A cidadania plena, no sentido estrito político, né, é aos 35 anos. Esse seria o cidadão pleno, ou seja, aquele que pode votar e que pode se candidatar, né, para qualquer cargo. Então, aí, né, fora desse conceito de cidadania plena, assim, onde você pode, você elimina um monte de gente, né? Aí o analfabeto não pode votar, etc, etc. Então, é importante, quando vocês forem ler, tenham cuidado de fazer essa diferenciação. Muitos autores, e principalmente em outras áreas do conhecimento, da sociologia, da ciência política, e mesmo alguns no campo do direito, um direito mais crítico, utilizam a ideia de cidadania no sentido mais amplo, né? Como aquele portador de direitos humanos que participa de diversas formas, né, na vida do país, etc. Tá? Enquanto cidadania, no sentido estrito, constitucional, seria essa possibilidade de votar e de ser votado. E aí, então, você teria esses graus de cidadania, né? E muita gente excluída dessa cidadania, como se diz, crianças, etc, etc. Agora, e outra coisa é o sentido do povo como elemento do Estado. O povo como elemento do Estado é aquele que compartilha valores nacionais e que, portanto, permite a existência, a permanência da unidade territorial desses Estados modernos que se formaram, né, na construção de uma nova nacionalidade por sobre as nacionalidades pré-existentes. Então, aí a gente pode problematizar outros conceitos também, como o conceito de nação, né? Ou seja, o povo basco é uma nação? É. Existe nação sem Estado. O povo judeu é uma nação. Né? O povo curdo é uma nação. Você tem o Kurdistão, que é um Estado curdo. Mas você tem vários curdos que estão no Iraque, né? Que estão no Irã, que estão na Turquia, inclusive perseguidos hoje, né? No Iraque, na Turquia, pelos turcos, tanto no Iraque como na Turquia, né? Então, esse é o conceito de nação. Agora tem a ideia do povo nacional, que é essa nacionalidade, essa identidade construída por sobre essas nacionalidades pré-existentes. Então, por exemplo, o povo turco, né, essa construção a partir da década de 1920, isso é uma invenção moderna.
né? Que onde você pega a invenção, ser turco é falar o turco, é ser muçulmano, é pensar assim, é ter essa história, paraná, paraná, paraná. E aí os turcos, para afirmar, né, esses que se consideram povos, o povo turco, a nação turca, eles começam a perseguir outros povos, outras nações que estão dentro do seu território, né, como os curdos, como os armênios, teve o genocídio armênio, né, a perseguição dos curdos até hoje, mas, por outro lado, também você tem, dentro do território turco, muitos curdos e armênios que têm a cidadania estrita, ou seja, que podem votar, se candidatar. Tinha até um partido curdo que foi depois perseguido e fechado. Né? Então, a gente tem que levar em consideração essas complexidades que a gente vem comentando aqui. E já um outro conceito completamente diferente é o conceito de população. População é um conceito numérico geográfico, ou seja, as pessoas que se encontram no território do Estado em determinado momento. Tá? Então, essa é a população. Isso é um conceito geográfico numérico. Né? Povo, a identidade nacional construída por sobre aquelas nações pré-existentes, aquelas identidades pré-existentes. Nação é um conceito também de identidade, né, mas que vai que pode existir sem território, né, sem Estado organizado, etc. Né, e o que mais que eu falei aí? E esse conceito estrito ou conceito amplo de cidadania. Meu Deus, Aurora tudo? Não, povo nacional é aquela construção que nós estudamos atentamente, detalhadamente, da construção de uma identidade nacional dos nascentes estados nacionais que eram constituídos, né, porque o território deles é maior, que eram constituídos por diversas nações, ou seja, diversos povos que compartilhavam valores, cultura, religião, existiam no território da Península Ibérica. Né? O que aconteceu, então? Na Constituição do espanhol, né, do povo espanhol, da identidade espanhola, então, portanto, do povo espanhol como elemento constitutivo do Estado, né, na construção dessa identidade, né, houve, então, como que uma tentativa que funcionou, né, que ainda funciona em boa medida, de construção de uma nova identidade por sobre as identidades pré-existentes. Então, aqui você tem a ideia do povo nacional como elemento constitutivo. Tem o povo no sentido estrito, né, e a cidadania no sentido estrito, usado por alguns autores de direito constitucional, né, como sendo a cidadania como sinônimo de portar direitos políticos previstos na Constituição, na nossa Constituição, a partir do artigo 14. Então, esses direitos políticos, ou seja, o direito de votar, de ser votado. Nesse sentido estrito de cidadania, então, a gente pode falar que há no Brasil, por exemplo, graus de cidadania. Né? Então, você está usando o sentido estrito, onde você só pode votar, onde pode votar e ser votado para um cargo, votar e ser votado para alguns cargos, votar e ser votado para todos os cargos, né, eletivos no Brasil, etc. Então, isso é a cidadania em sentido estrito como direito político. Né? Mas hoje mesmo, a gente já encontra em vários livros, direito constitucional, etc., o termo cidadania com uma amplitude maior, né? Ou seja, como esse brasileiro que pode participar, não apenas, né, pelo voto, né, mas ele pode participar da democracia participativa, né, da democracia deliberativa. A democracia participativa é movimento social. Você tem um monte de crianças, né, adolescentes, jovens. Nós tivemos um movimento belíssimo no Brasil, há pouco tempo atrás, né, onde as escolas de ensino médio, né, adolescentes aí de 14, 15, 16, 17 anos, né, que ainda não têm a cidadania em sentido estrito, mas exercendo a sua cidadania, ocuparam as escolas, reivindicaram direitos, né, defenderam a educação. Né? Isso é cidadão. Né? E são cidadãos, cidadãs, né, muito mais do que aqueles que simplesmente se reduzem a votar de 4 em 4 anos. Né? Esses jovens, adolescentes, né, que ainda não podiam se candidatar nem a vereador, que não podiam votar, que não tinham ainda 16 anos, né, com seus 13, 14, 15 anos, estava lá, ocupou escola, lutou pela educação, etc. Isso é cidadania em sentido amplo, não em sentido estrito. Né? Isso são cidadãs e cidadãos brasileiros, bonitos, lutando já pelos seus direitos. Né? Então, aí é só ir tomando cuidado com essas expressões. É óbvio, né, que vocês não vão guardar todos os detalhamentos imediatamente, mas o vídeo fica gravado, tem outros vídeos gravados do blog, tem os textos também para vocês lerem
né? E aí vocês podem sempre trazer as dúvidas para cá. Ô, gente, de novo, nós passamos muito da nossa aula, né? Essa aula sempre vai além do tempo. Bom sinal, porque vocês se interessam, eu fico feliz com isso. Vocês perguntam, né? E participam, e isso é que é importante para a gente, né? A participação de vocês. Tá? Então, gente, até a próxima semana. Na próxima semana nós vamos estudar os problemas que acontecem com o liberalismo no século XIX, né? E aí, então, o surgimento do Estado Social, do Estado Socialista na Primeira Guerra. Na próxima aula vamos trabalhar mais economia, mais do ponto de vista econômico, os problemas que ocorrem no liberalismo econômico, que repercutem na crise do Estado liberal, né, e do constitucionalismo liberal, e a sua, vamos dizer, sua morte precoce na Primeira Guerra Mundial, onde a partir daí surge o constitucionalismo com discurso social. Até lá, então, gente. Tudo de bom para vocês. Até mais, professor. Obrigado. Até mais. Tchau, professor. Até mais. Valeu. Tchau, até mais. Com Deus, professor Paulo. Tchau, professor. Obrigada. Amém. Até mais. Tudo de bom. Tchau, Zé. Sâmela. Tchau, colegas. Até mais. Obrigada, gente. Tchau, Samela. Tchau, José.